Começaremos pelo símbolo que define a sua identidade desde a infância, a nota máxima. O A, o 10, o carimbo de excelente. Para a maioria, esse símbolo representa a prova irrefutável de uma mente superior. Para o sistema, no entanto, ele é apenas um indicador de previsibilidade comportamental. Se você é, ou foi, um aluno nota 10, eu lhe convido a uma reflexão desconfortável. O que exatamente você provou para receber essa validação? Você provou que possuía uma mente original, capaz de subverter paradigmas e enxergar além do óbvio? Ou você provou que possui a disciplina quase mecânica de absorver um conteúdo arbitrário e devolvê-lo exatamente da forma que lhe foi solicitado, dentro do prazo e sem questionar a utilidade da tarefa? A miragem do mérito acadêmico é a primeira grande peça de engenharia social que você aceita. Ela cria um senso de superioridade moral no bom aluno e um senso de insuficiência no mau aluno. Mas, sob a ótica da lógica do poder, ambos foram processados da mesma forma. O sistema não está interessado no seu intelecto bruto. Ele está interessado em saber se você é um componente que aceita a calibração. Se o seu ego está amarrado ao seu desempenho escolar, você já entregou a sua autonomia. Você treinou seu cérebro para só se sentir valorizado quando uma autoridade externa lhe concede permissão. E é exatamente aí, no brilho de um A no topo de uma página, que a sua servidão técnica começa. Para entender por que você foi condicionado a buscar notas, precisamos recuar ao século XVIII, a Prússia de Frederico o Grande. Após a derrota em Jena, o Estado prussiano percebeu que precisava de algo mais eficiente que apenas soldados. Precisava de previsibilidade em massa. O nascimento da educação compulsória não foi um ato de caridade intelectual, foi um ato de autodefesa estatal. O modelo que você frequenta hoje, com fileiras de mesas, horários rígidos e o sinal sonoro que interrompe o pensamento, é uma cópia carbono da linha de montagem industrial. O objetivo era criar uma classe de cidadãos que não fossem nem inteligentes o suficiente para questionar as ordens de cima, nem tão estúpidos que não pudessem operá-las com precisão técnica. Em Yale, tive acesso a manuais pedagógicos do início do século XX, que eram essencialmente manuais de gerenciamento de gado humano. Eles discutiam abertamente como a escola deveria quebrar a vontade da criança para torná-la um adulto governável. O sistema de notas foi a peça final desse quebra-cabeça, uma unidade de medida para o conformismo. Quando você entra em uma sala de aula hoje, em pleno 2026, você não está entrando em um templo de sabedoria. Você está entrando em uma simulação de 18 séculos atrás, projetada para sincronizar a sua mente com o ritmo da máquina estatal e corporativa. O que chamamos de educação é, historicamente, o maior experimento de domesticação em massa já executado pela nossa espécie. Se o seu ego está amarrado ao seu desempenho escolar, você já entregou a sua autonomia. Você treinou o seu cérebro para só se sentir valorizado quando uma autoridade externa lhe concede permissão. E é exatamente aí, no brilho de um A, no topo de uma página, que a sua servidão técnica começa. Existe uma distinção técnica que você precisa dominar: a diferença entre o currículo formal e o currículo oculto. O currículo formal é o que está no papel: álgebra, sintaxe, termodinâmica. Isso é o ruído. O currículo oculto, por outro lado, é o sinal. É o conjunto de lições que você internaliza por osmose, sem que nunca lhe digam uma única palavra sobre elas. Enquanto você pensa que está aprendendo matemática, você está, na verdade, aprendendo a respeitar horários arbitrários. Você está aprendendo que o seu desejo de ir ao banheiro ou de beber água deve ser submetido à autoridade sentada em uma posição superior. Você está aprendendo a fragmentar o seu pensamento em blocos de 50 minutos
independentemente de quão profundo seja o seu interesse. O currículo oculto ensina o que os sociólogos chamam de conformismo procedimental. Ele prepara você para aceitar tarefas que não fazem sentido, apenas porque alguém em uma hierarquia superior ordenou que fossem feitas. Quando você chegar ao mercado de trabalho e aceitar preencher planilhas inúteis por 8 horas ao dia, essa não é uma habilidade que você adquiriu na faculdade. É um reflexo pavloviano condicionado na infância. O sistema não se importa se você esqueceu as fórmulas de química um mês após a prova. Ele se importa que 10 anos depois você ainda sinta uma pontada de ansiedade se chegar 5 minutos atrasado. A química era o pretexto. A ansiedade é o produto final. Você não foi educado, você foi domesticado para o ritmo da máquina. Para que o teste da obediência seja eficaz a longo prazo, o sistema não pode depender apenas de punição física ou medo. Ele precisa de algo mais profundo. Ele precisa de dependência química. O sistema de notas é, em sua essência, um mecanismo de calibração dopaminérgica. Ele sequestra o seu circuito de recompensa para que você pare de buscar satisfação no ato de criar ou descobrir e passe a buscá-la exclusivamente no ato de ser validado. Quando você recebe um A, o seu cérebro libera uma descarga de dopamina. Mas é uma dopamina artificial, vinculada a um critério externo. Com o tempo, essa repetição cria um vício pavloviano. O bom aluno torna-se um viciado em aprovação. Ele perde a capacidade de avaliar o próprio valor ou a qualidade do próprio trabalho sem que uma autoridade, o professor, o chefe, o sistema, lhe dê um biscoito químico em forma de nota ou elogio. Por que as corporações amam ex-alunos nota 10? Porque eles são quimicamente previsíveis. Eles trabalharão até a exaustão por um bônus de fim de ano ou por um título de funcionário do mês. Eles foram treinados para substituir a motivação intrínseca pela motivação extrínseca. O sistema não quer que você ame o que faz. Ele quer que você ame o reconhecimento que o sistema lhe dá por fazer o que ele manda. Se você sente um vazio existencial quando não está sendo elogiado ou promovido, entenda, isso não é um defeito de caráter. É o resultado técnico de décadas de calibração cerebral. Você foi transformado em um terminal que só funciona quando recebe o sinal de correto da central. Você não é dono do seu prazer, o sistema é. É comum pensar que nos corredores de instituições como Yale ou Harvard, o único Deus adorado é o intelecto. A narrativa oficial diz que essas salas existem para lapidar os melhores e mais brilhantes. Eu estive nessas salas. Eu participei de comitês onde currículos de candidatos de nível mundial eram dissecados sob microscópio. E o que eu vi não foi uma busca pela genialidade, mas uma auditagem de riscos. Lembro-me de um candidato em particular, um prodígio. Suas notas eram excelentes, mas seu histórico revelava uma instabilidade criativa. Ele questionava premissas, mudava de curso por tédio intelectual e não aceitava a supervisão cega. Ele foi descartado. Em seu lugar, escolhemos um aluno cujas notas eram marginalmente inferiores, mas cujo perfil era de uma estabilidade absoluta. Ele era previsível. Ele era um bom soldado. Por que isso acontece? Porque a função dessas instituições não é criar revolucionários que destruirão o sistema, mas sim curadores de patrimônio. O sistema precisa de pessoas que sejam inteligentes o suficiente para operar a complexa maquinaria do poder, mas dóceis o suficiente para nunca apontarem a máquina contra os seus donos. A elite real teme o gênio indomável. Ela prefere o mestre obediente. Quando você vê um processo seletivo de elite, não está vendo uma corrida de velocidade.
você está vendo um teste de resistência ao conformismo. Se você chegou ao topo, não foi porque você é livre, foi porque você provou durante anos que é perfeitamente seguro para ser colocado no controle das engrenagens. Você não foi escolhido por ser um leão, você foi escolhido por ser o cão de guarda mais sofisticado da matilha. Existe uma casta silenciosa que sustenta as estruturas de poder. A casta dos grinders, os esforçados. Na mitologia do mérito, dizem que o esforço é recompensado porque produz excelência. A realidade técnica é mais cínica. O esforço é recompensado porque produz estabilidade. Uma mente brilhante é, por definição, uma variável de alto risco. O gênio é volátil, ele se entedia. Ele questiona a utilidade da tarefa. Ele busca atalhos que podem quebrar o processo estabelecido. Para uma burocracia estatal ou um conglomerado financeiro, a inovação disruptiva é um perigo sistêmico. O que eles buscam não é um indivíduo que resolve o problema de forma inédita, mas aquele que o resolve da forma previsível, repetindo o processo 1000 vezes sem desviar 1 milímetro. O sistema prefere o aluno nota 10 que estudou 12 horas por dia para memorizar um livro, em vez do prodígio que entendeu a lógica do livro em 10 minutos e passou o resto do dia pensando por conta própria. Por quê? Porque o primeiro provou que é capaz de suportar o tédio e a fadiga intelectual sem se rebelar. Ele é um motor confiável. O segundo é um fogo fátuo, brilha intensamente, mas o sistema não consegue controlar o seu combustível. Quando você se orgulha de ser o mais esforçado da sua empresa ou da sua sala, entenda que você está celebrando a sua própria castificação. Você está avisando ao poder que sua mente está à venda pelo preço da exaustão e que você não oferecerá resistência criativa. No tabuleiro do poder, o brilhante é o jogador que pode virar a mesa. O esforçado é apenas a peça que garante que o jogo nunca termine. Se você seguiu todas as regras, obteve as melhores notas e se formou em uma instituição de prestígio, o sistema lhe reserva um prêmio específico, um lugar na elite intermediária. Você não será o dono do jogo, mas será o arquiteto que mantém o tabuleiro funcionando. Sua função técnica é, essencialmente, gerenciar o patrimônio, a infraestrutura e os segredos de quem realmente detém o poder. Por que o sistema exige notas tão altas para esses cargos? Porque gerenciar o patrimônio alheio exige uma combinação perigosa de inteligência e lealdade canina ao processo. O sistema precisa de advogados que protejam contratos leoninos, engenheiros que otimizem a extração de recursos e financistas que mascarem a transferência de riqueza. Eles precisam que você seja brilhante na execução, mas completamente cego para a moralidade do resultado final. Você é treinado para se orgulhar do seu bônus anual e do seu título de sócio ou diretor. Mas em Yale, o que víamos era a criação de uma zona de amortecimento. Você está lá para absorver o impacto das crises e proteger os verdadeiros proprietários. Você recebeu a melhor educação do mundo apenas para ser o capataz intelectual mais caro da plantação global. Se o seu trabalho sumir amanhã, o patrimônio deles permanece. Se o patrimônio deles sumir, você é apenas um desempregado com um currículo impecável e nenhuma autonomia real. A elite real não estuda para tirar 10, ela estuda para entender como contratar quem tira 10. O seu diploma é a sua coleira de ouro. Ele prova que você é inteligente o suficiente para operar a máquina, mas investido demais no sistema para ousar quebrá-la. Você não é um líder, você é um administrador de luxo da vontade alheia. O que você vê quando olha para o seu diploma? Um símbolo de conquista intelectual? Uma prova de que você domina um campo do conhecimento? Tecnicamente, você está enganado. Para o mercado e para as instituições de poder, o seu diploma não é um certificado de sabedoria. Ele é uma garantia de fábrica. Um diploma de uma instituição de prestígio funciona exatamente como um selo de controle de qualidade em um componente eletrônico. Ele diz ao comprador, neste caso, o seu
empregador que este produto foi testado em condições de estresse, que ele segue padrões rigorosos de conformidade e que ele não apresentará falhas de insubordinação nos primeiros anos de uso. As empresas não contratam você pelo que você sabe, elas contratam você pelo que o seu diploma sinaliza: baixo risco sistêmico. Ao exigir um diploma, a corporação está terceirizando para a universidade a tarefa suja de filtrar os rebeldes, os preguiçosos e os originais demais. Se você se formou, você provou que consegue suportar 4, 5 anos de burocracia sem quebrar. Você é um investimento seguro, porque é previsível. Na lógica do poder, o conhecimento é descartável. Ele fica obsoleto em 6 meses. Mas a sua capacidade de ser moldado e a sua resistência ao tédio institucional são eternas. O diploma não é a sua chave para a liberdade, é o rótulo que indica em qual prateleira do sistema você deve ser colocado. Você não foi educado para ser um mestre, você foi certificado para ser um recurso. Você já se perguntou por que as instituições de ensino e os departamentos de RH falam tanto sobre criatividade e inovação, mas punem sistematicamente qualquer comportamento que se desvie da norma? É uma contradição técnica deliberada. O sistema não quer criatividade real, ele quer criatividade cosmética. Ele quer que você mude a cor da embalagem, mas nunca que você questione por que a embalagem existe. A criatividade autêntica, a genialidade disruptiva, é o inimigo mortal da eficiência burocrática. Por quê? Porque o gênio é incontrolável por definição. Ele encontra soluções que eliminam a necessidade de processos inteiros. Ele torna obsoletos os gestores que o supervisionam. Em Yale, vi mentes que poderiam ter reescrito as leis da macroeconomia serem silenciadas porque suas ideias ameaçavam a estabilidade de fundos de investimento multibilionários. O sistema prefere uma ineficiência estável a uma evolução volátil. O poder teme o gênio porque o gênio não pode ser comprado com um A ou com um bônus. O gênio joga um jogo diferente, onde a moeda é a verdade e não a aprovação. Por isso, a escola é desenhada para filtrar essas anomalias. Se você é um aluno nota 10, você é a prova de que a sua criatividade foi domada com sucesso. Você aprendeu a canalizar o seu intelecto para dentro dos canais pré-aprovados. Você não é um criador, você é um decorador de gaiolas. Se você sente que o seu potencial está sendo desperdiçado em tarefas medíocres, entenda. Isso é um recurso do sistema, não um erro. Sua mediocridade produtiva é a garantia de que a estrutura não mudará. O sistema não quer que você brilhe, ele quer que você queime como um combustível constante, previsível e sem brilho, até que não reste mais nada além de cinzas e obediência. Chegamos ao fim da nossa análise. Se você acompanhou este raciocínio até aqui, você agora carrega um fardo, a consciência de que a sua excelência foi, na verdade, a sua coleira. A liberdade intelectual não é um prêmio que você ganha ao final de uma graduação. Ela é o que começa no exato momento em que você decide que a aprovação do sistema não tem mais valor para você. Mas não se engane, existe uma razão pela qual a maioria das pessoas prefere a segurança da obediência. A liberdade é amarga. Ao deixar de ser o aluno nota 10, você se torna imprevisível, e o sistema pune a imprevisibilidade. Você pode perder promoções, ser rotulado como difícil ou ser excluído dos círculos de poder que premiam o conformismo. O custo da autonomia é a solidão institucional. A pergunta que resta para você, em sua casa, em seu escritório ou em sua sala de aula, não é se você é inteligente o suficiente para entender o que eu disse. A pergunta é se você é corajoso o suficiente para ser inútil para o sistema. Você está pronto para falhar nos testes deles para poder finalmente passar no seu próprio.